Fala família Paz Church, Deus abençoe, graça e paz para você, um bom dia todo especial, aqui estamos novamente, iniciando mais esse momento maravilhoso sobre a nossa leitura bíblica anual, graças a Deus que estamos avançando. E hoje eu tenho o privilégio de continuar com você ainda nos livros de Deuteronômio. Estamos fechando esses 5 livros da Bíblia e tem sido muito especial. Deuteronômio 23 e 24, esses 2 capítulos, eles vão tratar muito de processos de legislação para o povo que já está chegando na terra, que já está se estabelecendo. E é interessante porque quando você lê no versículo 15, ele já tem algumas tratativas para escravos, né? Ele diz assim: não entregue ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Eles já avançaram, já estabeleceram as cidades de refúgio, onde as pessoas se refugiavam, e aonde um escravo recebia essa acolhida e não era devolvido ao seu senhor por conta de maltratos, de um péssimo senhor. Essas são algumas das leis. Eram leis tão importantes que no capítulo 24, olha só que coisa interessante, você vai ficar assim, surpreso. Talvez você que ainda não tinha passado pela leitura desses livros, tem coisas muito interessantes que hoje elas ainda acontecem, né? E aí você diz: meu Deus, eu nem sabia que tinha isso aqui escrito sobre essa questão. Olha só, Deuteronômio 24, 22, quando ele dá essa recomendação sobre não entregar nenhum escravo, e aí ele vai e diz assim no versículo 22 do capítulo 24: lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Ou seja, não maltrate, não pese, não explorem. Ele estava dando algumas leis humanistas, né? Direitos humanos aqui realmente sendo aplicado. Eles tinham passado, eles sabiam como que isso era duro demais, então hoje eles estão reformulando algumas leis muito brandas para isso nesse momento aí. Há outras leis aqui que eu quero te mostrar, leis de justiça, de casamento, de negócios, como por exemplo Deuteronômio 25, 16. Olha só, isso aqui é interessante, né? Porque essa aqui é uma lei para o recém-casado. Às vezes eu brinco muito aqui na igreja com um cara que está recém-casado, né? Dizendo para ele, Deuteronômio 25, 16, ele vai dizer assim que aquele que for recém-casado e por um ano ele não compareceria em atividades, nem se apresentaria para as guerras, mas ele cuidaria da sua esposa, da sua família, dando assim tempo para ele poder se estabelecer com a sua família. Olha só, Deuteronômio 23, 12. Deuteronômio 23, 12. Isso é muito legal. Você vai lendo essas coisas, vai parando e vai refletindo. Que maravilha. Deuteronômio 23, 12. Olha só que coisa interessante. Também haverá um lugar fora do acampamento. Isso daqui já fala mais sobre as questões de saúde, de cuidado com o lugar. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Olha que Deus organizado, que Deus preocupado em manter um ambiente agradável. Diz aqui alguns textos, né, como Deuteronômio 23, 12, esse que eu li agora para você. Mais à frente ele vai falar sobre isso, dizendo que cada guerreiro deveria ter a sua espada e a sua pá. Então, quando ele ia para fazer esse momento aí das suas necessidades, ele cavava um buraco e ali ele fazia as necessidades, ele jogava um pouco de sal para matar os germes, dali ele cobria. E aquilo já servia como uma espécie de cuidado para a terra ficar muito fértil. Olha só, Deus era maravilhoso. Deuteronômio 23, a gente fecha com essa fala aqui, que é algo que às vezes a gente tem ouvido muitas coisas sobre isso, né? Mas a Bíblia já falava. Deuteronômio 23, 19. Esse aqui é sobre empréstimos de recursos, né? E eu acho que isso é interessante porque hoje você vê muitas pessoas tirando proveito disso. E ele diz aqui, ó, versículo 19, de um compatriota
compatriota, você não deve cobrar juros ao emprestar dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Olha, Deus estava condenando isso. Então, se você é um cristão e de repente você trabalha com isso, não entra nessa não, aí é canoa furada. E nem também não é recomendável você entrar por essa via de tomar emprestado, porque a Bíblia diz que aquele que empresta se torna senhor, né? Você só tem um senhor, é o Cristo Jesus. Então, Deuteronômio são essas leis, no capítulo 23 e 24. Jó, capítulo 15, para a gente ir fechando esse momento de meditação. Aqui, né, a segunda fala de um dos amigos de Jó, que é o Elifaz. E é impressionante porque no capítulo 15 deste livro de Jó, o amigo dele, o Elifaz, ele é muito firme numa convicção que ele tem de que realmente o Jó, ele pisou na bola, de que o Jó, ele errou, ele falhou. Olha só o que ele diz. No capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim: então Elifaz, o temita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo do vento leste? Argumentaria com palavras que de nada serve, com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele. Olha só, ele está acusando o Jó, dizendo: cara, você está destruindo a devoção, a intimidade. Você só precisa reconhecer, você tem falhado, você tem pisado na bola demais, né? Ele está dizendo com essa fala tão dura que o sofrimento que o Jó está passando indica que ele tem cometido iniquidade. Olha só o que ele diz no versículo 17, é algo muito forte isso que ele diz. Ele fala assim: escute o que eu vou lhe explicar, vou lhe contar o que eu vi, o que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais dele, os quais somente foi dado esta terra sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número de anos que se reservam para o opressor. Ele está querendo dizer que o Jó cometeu alguma barbárie, alguma iniquidade, algum pecado, e no entanto isso não é verdadeiro de forma alguma, né? O que diria se fosse realmente essa máxima fosse verdade, que está sofrendo porque cometeu algum pecado, tem alguma coisa oculta, escondida. Nem sempre é assim, porque o que seria de Paulo, né? Em 2 Coríntios 11, 23 ao 30, ele vai falar do tanto que ele sofreu. Ele diz que foi açoitado, naufrágio, vigília, voragens da noite, perseguição, enfim, cadeias e prisões. Então esse Paulo estava arrebentado, meu amigo, se fosse assim, né? Tem nada a ver isso. Então, capítulo de Atos 5, versículo 1 ao 16, uma história linda para a gente fecharmos aqui essa parte, é a história de Ananias e Safira. Mas eu não posso entrar nesse capítulo 5 sem antes te apresentar o que acontece em Atos capítulo 4. Você precisa de pegar essa premissa aqui de Atos 4 e tentar compreender, senão você não compreende o Atos 5. No 4, a partir do 32, eu vou ler 2 versículos só, o 32 e 37, ele diz assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Tinham tudo em comum, porém, tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, nosso Senhor, e em todos eles havia abundância de graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra, casas, vendiam e traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Nós precisamos de entender isso. O avivamento estava ali estabelecido naquele momento por meio dos apóstolos. Só que havia um padrão de quê? De uma oferta, de uma generosidade, porque o reino necessitava, eram milhares de pessoas, de 5, 3 mil, um número que ia crescendo, muita gente, e você vê que não havia nenhum necessitado. E a Bíblia vai dizer no 37, tem algo interessante, diz assim: então José, versículo 36 do capítulo 4, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, isso que eu queria que você entendesse. Eles já tinham estabelecido
um padrão de doações, de ofertas, de dízimo. E quando chega no capítulo 5, um casal, eles talvez viram isso, acharam bonito, quiseram imitar. É uma das piores desgraças do homem, a maior mazela do homem é ele querer se comparar e querer imitar e fazer igual o outro se Deus não falou. E eles tentaram levar isso também, venderam as suas propriedades, esse casal, só que reteram parte. E aí o final é triste. O que era para ser um culto de celebração tornou-se um culto fúnebre naquela ocasião. O casal morreu e aí ficou uma tristeza só no meio da congregação e também um santo temor. Lembre-se disso, não podemos abalizar o nosso culto pelo culto alheio, pelas bênçãos alheias, pelos propósitos alheios. É você e Deus. Deus abençoe, querido. Amo sua vida. Estamos juntos. Fica na paz. Até uma próxima. Não deixe de compartilhar esse vídeo, querido, de dar o seu like, de enviar para os seus amigos. Contamos com você, em nome de Jesus.